Hoje nós vamos conhecer um caso que aconteceu no Canadá em 2011 e o mais perturbador de tudo é que todo esse crime foi gravado através de uma webcam. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu conto esse tipo de caso aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Qian Liu estava com 23 anos em 2011. Ela tinha se mudado da China para o Canadá para concluir seus estudos. Ela morava em um pequeno apartamento localizado em um porão de um complexo residencial perto de sua universidade. A área era bem popular entre os estudantes devido ao aluguel mais baixo, em comparação com outros dormitórios do campus, e como ela não tinha muitas condições, o local era perfeito. Antes de se mudar para o Canadá, Qian se formou em uma faculdade em Pequim e, em setembro de 2010, mudou-se para Toronto para estudar inglês. Ela foi descrita como uma jovem muito motivada que era muito dedicada aos estudos. Ela adorava aprender, era muito social e tinha um talento especial para a pintura tradicional chinesa. Para não ficar tão longe de sua família, ela sempre entrava em contato com eles através da internet. Na época, ela utilizava o Skype e o MSN, assim ela conseguia se sentir mais próxima de sua família. E ela sempre fazia chamadas de vídeo com sua mãe todos os dias para passar ali o que tinha acontecido no seu dia, também ficar sabendo como estava a vida deles lá na China. Na noite de 14 de abril de 2011, Qian aproveitou o tempo que tinha para usar seu notebook. Ela resolveu estudar enquanto conversava com seu ex-namorado, Jane Meng. Os dois namoraram por 2 anos até que Qian foi para o Canadá e o relacionamento deles chegou ao fim. Mesmo assim, eles mantiveram contato e naquela noite, Qian pediu a Jen para ficar online com ela até mais tarde. Tudo parecia normal até por volta da 1h da manhã. Como de costume, Qian deixou sua webcam ligada enquanto conversava com Jen, já que eles sempre faziam isso. Em algum momento, a jovem ouviu uma batida em sua porta. Para ver quem era, ela precisou abrir a porta, já que não tinha um olho mágico. Ela começou a falar em inglês com a pessoa que estava parada em sua porta, mas Jen, que estava vendo tudo o que estava acontecendo, não conseguiu entender o que ela falava, pois não entendia inglês. Quando Qian abriu a porta, revelando um homem alto parado do lado de fora, pediu para usar o celular dela e Qian entregou. Enquanto o homem se concentrava no celular, ela retornou ao seu notebook, permitindo que Jen pudesse ver melhor o visitante. O homem era branco, tinha entre 20 e 30 anos, cerca de 1,80 de altura e cabelo castanho, longo na frente, mas bem aparado atrás. Tudo parecia calmo, até que de repente, Jen viu o homem forçar a entrada no apartamento de Qian. Até então, ele estava parado do lado de fora, encostado na porta usando o celular. Qian tentou fechar a porta rápido, mas ele a dominou, batendo-a com força atrás de si. Ele a agarrou pelos ombros, tentando puxá-la para um abraço. Qian resistiu, dizendo não em chinês e inglês, lutando para se afastar. Mas o homem a empurrou para trás, fazendo-a cair no chão, e ele caiu em cima dela. Naquele momento, eles desapareceram da visão da webcam, mas Jen ainda conseguiu ouvir tudo. A única parte visível de Qian era o seu pé, que se contraía e se debatia enquanto ela repetia diversas vezes não em chinês. Então, 2 baques altos ecoaram pelos alto-falantes e logo tudo ficou em silêncio. Pelos próximos 20 minutos, Jen ainda ouviu alguns barulhos vindos do apartamento. No começo não havia nada além de silêncio, e então ele ouviu uma respiração pesada, o som de chaves, objetos sendo movidos e móveis sendo arrastados. Por fim, o homem apareceu na frente da webcam e ele estava completamente nu. Sem dizer uma palavra, ele desligou o computador. A tela ficou preta e assim Jen testemunhou o assassinato de sua ex-namorada, ao vivo, do outro lado do mundo.
Mais tarde, ele disse que naquele momento ele simplesmente congelou na frente de seu notebook. Ele não podia fazer nada. A única coisa que ele fez foi gritar com aquele homem, que nem ao menos podia ouvi-lo. Ele não tinha o contato de ninguém, nenhum amigo próximo ali da Kian, então foi muito difícil para ele. Ele não podia fazer nada, ele apenas assistiu toda aquela cena. Infelizmente não havia nenhuma gravação em vídeo do ataque para ajudar na investigação que viria, mas Jen conseguiu capturar o áudio, que foi importante. A diferença de fuso horário entre a China e o Canadá, juntamente com as barreiras linguísticas, tornou incrivelmente difícil para ele contatar alguém que pudesse ajudar Kian a tempo. Ele não falava inglês, mas tinha acesso a uma das contas online de Kian. Então, num gesto desesperado, ele se conectou e enviou mensagens de emergência para todos os amigos dela no Canadá. Mas infelizmente já era madrugada naquele momento, e nenhum amigo de Kian estava acordado, vendo a mensagem horas depois. Só às 8h30 da manhã é que seus amigos finalmente viram a mensagem de emergência e o pânico se instalou. Eles tentaram contatá-la imediatamente, mas a essa altura já era tarde demais. Enquanto Jen tentava desesperadamente obter ajuda dos amigos de Kian no Canadá, ele também ligou para a família dela na China, implorando que chamassem a polícia. Ele tentou explicar que alguém havia invadido o apartamento dela e que ela foi agredida, mas a princípio a mãe dela não acreditou. O pai dela estava viajando a negócio, então eles tiveram que esperar por mais informações. Mas a espera se arrastou, e então, depois de mais de 10 horas, chegou a pior notícia possível. No Canadá, uma das amigas de Kian, que finalmente viu as mensagens desesperadas de Jen, ligou imediatamente para o proprietário do apartamento que Kian alugava, para ver se ele conseguia entrar no local, já que Kian não respondia às mensagens e ligações. O proprietário usou uma chave mestra para abrir o apartamento. O que encontraram lá dentro foi assustador. Às 11 horas da manhã de sábado, 16 de abril, o corpo sem vida de Kian foi descoberto. Uma ligação para emergência foi feita imediatamente, mas como os amigos e colegas de quarto de Kian não falavam inglês fluentemente, pois também eram da China, a pessoa que atendeu teve dificuldades para entender aquela situação. Por fim, outro inquilino que morava no mesmo prédio conseguiu explicar a emergência com clareza. Durante a ligação foi perguntado se Kian ainda respirava, se havia algo em sua boca obstruindo suas vias aéreas e se era possível realizar um RCP. Um de seus vizinhos tentou, mas o corpo de Kian estava rígido. Havia sangue por toda a parte. Quando a polícia e os paramédicos chegaram, encontraram Kian seminua, caída no chão, com sangue acumulado ao redor da cabeça. Sua calcinha, meias e sapatos estavam espalhados ao lado de seu corpo. Seu cabelo estava muito bagunçado e uma de suas mãos estava estendida em direção à porta do quarto, como se estivesse pedindo ajuda. Quando a polícia falou sobre o caso de Kian pela primeira vez na mídia, chamou a morte dela de suspeita, mas não chegou a considerar um assassinato. A autópsia forense precisava de tempo para determinar a causa da morte, e os resultados dos exames iniciais ainda estavam sob análise. Na cena do crime, eles rapidamente notaram que o notebook e a webcam haviam sumido. Eles encontraram um celular, que mais tarde se descobriu estar desativado. Provavelmente era um celular antigo que ela não usava mais. O celular pessoal dela também havia desaparecido. Assim que a mídia soube que o ataque havia sido testemunhado por uma webcam, o caso se tornou viral, sendo rapidamente rotulado como o assassinato da webcam. Após isso, muitos boatos sobre o caso se espalharam. Alguns afirmaram que Kian havia sido perseguida por um homem que ela havia rejeitado. Outros disseram que ela foi assassinada por injeção letal. E uma foto de um homem misterioso supostamente seguindo Kian circulou em fóruns online chineses. A polícia de Toronto teve que divulgar um comunicado oficial pedindo que as pessoas parassem de compartilhar fotos não verificadas e esclarecendo que estavam investigando vários suspeitos. Eles também descartaram a teoria de que Kian havia sido perseguida. Kian morava em um complexo estudantil, basicamente um dormitório adaptado. Ela dividiu o prédio com 11 colegas, então a polícia queria interrogar todos rapidamente. Eles também queriam investigar o endereço anterior de Kian, já que ela havia morado em um local diferente quando chegou em Toronto. Seu primeiro apartamento foi no número 46 de Audiwinkle,
mas depois ela se mudou para o número 27, onde ocorreu o ataque. Os dois locais ficavam a apenas 500 metros de distância em um bairro estudantil, perto da Universidade de York. Depois de interrogar todos os 11 colegas, a polícia imediatamente se concentrou em um suspeito, um homem de 29 anos chamado Brian Dixon. Em 24 horas, ele foi preso e acusado do homicídio em primeiro grau. Quando Brian foi preso, os pais de Kian tinham acabado de chegar ao aeroporto do Canadá, completamente devastados. Uma multidão de repórteres os aguardava para falar. Eles disseram que apenas uma hora antes dela ser morta, Kian havia conversado com a mãe, dizendo-lhe o quanto sentia falta de casa e que queria voltar. Após a prisão de Brian, o juiz negou fiança, citando seu estilo de vida instável como um dos principais motivos. Embora Brian tivesse um bom relacionamento com os pais e eles se ofereceram para pagar sua fiança, o juiz acreditava que ele poderia fazer aquilo de novo. Sua mãe tinha formação profissional em saúde mental e seu pai era um assistente social aposentado, que também escrevia livros infantis. O juiz reconheceu que os pais de Brian eram boas pessoas, mas no final das contas, decidiu que ele era perigoso demais para ser solto. Brian foi descrito como um jovem que raramente levava adiante qualquer coisa que começava. Ele havia se formado no ensino médio e depois se matriculado na universidade para estudar ciência política, a mesma universidade que Kian estudava. Ele estava matriculado na universidade há muito tempo, muito antes de Kian chegar ao Canadá. Em vez de se concentrar nas aulas, ele parecia mais interessado em atividades extracurriculares. Ele participou de uma conferência internacional, ocupou um cargo de menor importância e foi eleito 2 vezes vice-presidente do Conselho de Ciência Política da universidade. Além disso, ele se interessou pela atuação, interpretando pequenos papéis e trabalhou como treinador de corrida. Embora Brian nunca tivesse sido condenado por um crime, a polícia já sabia quem ele era. Em 2006, ele foi preso por agressão sexual, mas as acusações foram retiradas depois de 3 meses. Ele também foi acusado de agredir uma ex-namorada, supostamente tentando estrangulá-la, mas o caso nunca foi a julgamento. Apesar de passar anos na universidade, registros oficiais mostraram que na época do crime, Brian não era mais o aluno matriculado e nunca conseguiu um diploma. Na mesma época, ele distribuía panfletos anunciando seus serviços, mas não estava frequentando as aulas ativamente. Brian foi diagnosticado com ansiedade e depressão, mas na época do crime, ele não estava tomando seus medicamentos. Embora alegasse estar bem, a polícia encontrou um estoque de medicamentos psiquiátricos, incluindo antipsicóticos, em seu quarto. Ao longo dos anos, Brian mudou-se de apartamento e às vezes até voltou a morar com os pais. Mas por fim, ele se estabeleceu no mesmo prédio que Kian morava. O apartamento de Kian ficava no porão, enquanto o de Brian ficava no andar principal. Ele tinha acesso direto ao porão pela escada principal, o que significa que ele poderia chegar facilmente ao apartamento dela sem que ninguém percebesse. Brian conheceu Kian apenas 1 mês antes do crime. A lavanderia do prédio ficava ao lado do quarto da Kian. Então teve um momento que ela estava ali lavando suas roupas e que o Brian chegou também para lavar suas roupas e os dois conversaram um pouco, mas não foi nada demais, apenas conversaram e ele disse que não a viu mais depois disso. Na noite do crime, Brian disse que lavou suas roupas, foi em um restaurante e depois voltou à lavanderia para buscá-las. Quando perguntado sobre a quantidade de álcool que havia consumido, Brian disse à polícia que bebeu 3 garrafas de cerveja em casa e meio litro de cerveja no restaurante. Mas seu álibi não batia. Uma garçonete do restaurante testemunhou mais tarde que Brian havia ficado lá até por volta da 1 hora da manhã e tomado 2 canecas de cerveja. Como era cliente regular, os funcionários o deixavam servir sua própria cerveja. A conta foi de $10, mas ele não pagou, dizendo que pagaria na próxima vez. Brian disse à polícia que, após voltar para casa, adormeceu rápido, mas acordou várias vezes durante a noite devido a barulhos de outros inquilinos se movimentando pela casa. Ele também afirmou que se levantou uma vez por volta das 5 horas para usar o banheiro. Brian quase convenceu todos de que era apenas mais um colega que morava no prédio. Um cara inocente no lugar errado na hora errada. Mas ele se esqueceu de um detalhe crucial. O DNA não mente. Jane Meng, a única testemunha, descreveu o homem que viu na webcam. A descrição combinava perfeitamente com Brian Dixon.
Isso foi suficiente para a polícia mantê-lo sob vigilância. Quando Brian jogou fora 2 pontas de cigarro, os policiais recolheram para testes de DNA. O DNA correspondia com o encontrado no corpo de Kian. O DNA de Brian também foi encontrado sob as unhas de Kian. Estava espalhado por toda a cena do crime. O ataque havia sido brutal e, embora alguns detalhes fossem perturbadores demais para serem divulgados publicamente, as evidências eram inegáveis. Os investigadores descobriram um e-mail vinculado a Brian em um site adulto, onde alguém, usando sua conta, postou mensagens perturbadoras apoiando atos violentos. E durante a busca no apartamento de Brian, os policiais encontraram mais de 100 DVDs pornográficos, metade dos quais apresentavam jovens mulheres asiáticas. Apesar da montanha de evidências, Brian se declarou inocente da acusação de homicídio de primeiro grau. Seu julgamento começou em março de 2014, e embora ele tenha admitido indiretamente ter causado a morte de Kian, seus advogados tentaram argumentar que não foi intencional. Eles queriam mudar a acusação para homicídio culposo. Mas as evidências forenses foram contundentes. A probabilidade do DNA sob as unhas de Kian pertencer a outra pessoa, que não fosse o Brian, era de 1 em 17 bilhões. Também foi encontrado sangue em uma camisa de Brian, e o sangue era o mesmo tipo do de Kian. Apesar das evidências esmagadoras, a causa exata da morte de Kian foi difícil de determinar. Os patologistas forenses não conseguiram encontrar um único ferimento fatal, mas suas descobertas apontam fortemente para asfixia. O legista apontou hematomas nos músculos do pescoço e pequenas hemorragias ao redor dos olhos, todos consistentes com o estrangulamento manual. Mas a equipe de defesa de Brian tentou argumentar que Kian pode ter morrido de uma doença cardíaca não diagnosticada. Após 12 dias de depoimentos, o júri levou apenas 4 horas para chegar a um veredito. Brian Dixon foi considerado culpado de homicídio de primeiro grau. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Após o veredito, os pais de Kian Liu realizaram uma coletiva de imprensa. Em meio às lágrimas, eles agradeceram à polícia e aos promotores canadenses pelo trabalho duro. Eles chamaram o sistema de justiça de justo e disseram que o crime de Brian não foi apenas contra Kian, foi um ataque à sociedade. Brian recorreu de sua sentença, mas foi negado. Sua primeira chance de liberdade condicional será em 2035, quando ele terá 54 anos. Então, pessoal, a gente viu que foi um caso terrível e imaginar o que o Jen passou, que ele estava do outro lado do mundo e assistiu tudo e ele não pôde fazer nada. Ele viu sua ex-namorada ser atacada e ele não conseguiu ajudar. Imagino que isso tenha mexido muito com ele. É um caso realmente muito triste que deixou as pessoas muito chocadas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.